Fala nação, bom dia, seja bem-vindo ao canal Coletivas do Mengão, hoje dia 6/11, 6 de novembro de 2025. Vamos acompanhar aí a repercussão do empate ontem do Flamengo contra o São Paulo, o jogo sendo disputado aí na Vila Belmiro, porque o São Paulo estava sem o estádio do Morumbi por conta de marcação de shows lá no Morumbi. O Flamengo acabou cedendo o empate após a expulsão do Plata, um lance infantil, um lance bobo, muito repercutido aí tanto na imprensa, como também na coletiva de imprensa do Felipe Luiz, e boa parte da torcida aí também criticando o Plata por conta dessa expulsão, que acabou prejudicando o Flamengo na reta final do jogo. O Flamengo já tinha virado o jogo, gol do Samuel Lino. Samuel Lino conseguiu quebrar o jejum, conseguiu quebrar a marca de alguns jogos aí sem marcar e conseguiu fazer aí, de fato, o, o gol. Vamos ver então o que o Felipe Luiz falou a respeito desse jogo de ontem. Aqui, Felipe, Letícia, do GE. Queria falar um pouco da questão dos erros individuais, assim, que talvez possam causar danos irreparáveis na disputa de títulos. O Plata foi expulso contra o Racing, complicou um pouco a partida, ele é expulso novamente hoje. O Flamengo tinha conseguido fazer 2-1 e aí acaba complicando de novo. Como é que é para você equilibrar esse fator para que talvez um título não escape da mão do Flamengo por conta de uma fração de segundos? E se já foi discutido de alguma maneira alguma punição, alguma multa, porque teve um caso recente também do Alan Cian, que teve uma conversa, uma multa. Quero saber como é que está essa situação do Plata. Bom, primeiro o campeonato... Oi? Tá ouvindo? Alô, alô, alô? Dá pra ver? Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes, que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Então, com certeza hoje, erros que ficaram mais difíceis, né, de poder reverter, começar o jogo perdendo de 1-0. Com 2 minutos sempre fica mais difícil, mas o time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços, diante dessa marcação individual do São Paulo, conseguiu as movimentações necessárias para poder fazer a chance de gol. Conseguimos virar o jogo e depois, com certeza, depois da expulsão tudo ficou mais difícil, mas temos que continuar acreditando. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria falar mais um pouco sobre essa questão dos erros. O Flamengo hoje teve algumas falhas defensivas, saída de bola, troca de passes. Você vê isso como mais um mérito da pressão do São Paulo ou um demérito do Flamengo, talvez por ter entrado não da maneira que a partida pedia, uma desatenção ou nervosismo pela decisão do Campeonato Brasileiro? Como você vê esses erros que o Flamengo teve no jogo de hoje? Como eu falei, foram erros, muitos erros técnicos, um erro acabou em gol. Alguns outros erros assim pontuais, né, que não costumamos fazer. Também, mérito também da pressão, que confundia um pouco talvez os jogadores, mas talvez o fator de jogar fora de casa, não é fácil, né? Sempre nessa sequência de jogos acertar sempre. Nesses momentos cometemos mais erros, como eu falei, mas mesmo assim o time sempre controlou, sempre teve a iniciativa. Conseguimos virar o jogo e esses erros depois foram diminuindo com o passar do tempo para poder fazer o suficiente, que era virar o jogo, e depois o jogo estava totalmente controlado. Felipe, aqui na sua esquerda, aqui ó. Sim, sim. Tudo bem? Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro e coluna do Fla. Felipe, ainda falando sobre a questão das expulsões, nos últimos 50 dias o seu time teve 6 expulsões, contando, né, todos os jogos que houve. Eu queria tentar entender um pouco de como você enxerga isso. O que pode ser feito para tentar mudar essas expulsões? Claro, tem o mérito de discutir, acho que foram justas, acho que foram injustas, mas pelo menos a de hoje, no meu ponto de vista, foi uma expulsão justa e, como você falou, acabou prejudicando a equipe. Então, como que você enxerga a questão dessas expulsões em um número tão alto assim na sua equipe? E se puder também, repetindo até um pouco a primeira pergunta, você não falou sobre a possibilidade de uma punição ao Plata, como houve com o Alacian. Obrigado.
Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos. O jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente, nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal Mauro Santana. Não deveria acontecer expulsões, mas elas acontecem. E, em acontecendo, você, em diversas oportunidades, procurou, de alguma forma, compensar isso, mexendo na equipe. Em algumas vezes foi bem sucedido. Tá aí Felipe Luiz aí dando a opinião dele aí sobre a expulsão do Plata. Vamos ver como é que está essa repercussão aqui também na imprensa. Muita opinião aí de jornalistas, de torcedores. Realmente Felipe Luiz diz ali que não foi culpa, né, do Plata, aquele lance. Enfim, cada um com a sua opinião, mas eu respeito a opinião dele também, mas eu acho que ali o Plata acabou prejudicando e muito, né? Acabou prejudicando muito aí a situação aí da expulsão. Conversando com algumas pessoas ali do Flamengo, né, dirigentes e tal, já tava uma repercussão de rede social, que eu dei uma olhada rápida no X ali, sobre a expulsão do Plata, e aí eu questionei, falei, e aí o Plata, hein? Não dá para colocar o resultado na conta de um jogador. Aí é sacanagem, né? Foi o que eu ouvi ali na hora do calor do jogo, né? Uhum. Foi juvenil, né? Mas não dá para culpar o cara. Diferente do que foi contra o Racing. Porque ali ele vacilou, né? Assim, ele dá um tapa ali, né? Não dá para colocar a culpa nele. Foi juvenil, mas foi um lance. E será que ele vai ser multado? Porque o Felipe... Não acredito. O Felipe tirou o pé ontem na entrevista. Não acredito. Me surpreenderia. É óbvio que tem a representação depois e tal, mas ali no calor do jogo, pós-jogo, conversando, foi um papo assim do tipo, não dá para colocar a culpa no cara, poxa, aí é demais. Sim. O cara, beleza, foi juvenil? Foi, mas não dá para colocar a culpa do resultado em cima do Plata. Tá aí a opinião aí do André Hernan, né, ESPN aí, falando que ele colheu essas informações aí no pós-jogo, né, dos bastidores lá do empate, ele falando que realmente não dava para colocar na conta do Plata, né. Vamos aí ver agora aqui na ESPN, Arnaldo Ribeiro também dando aqui a opinião. Vamos passar aqui rapidinho pela ESPN para a gente ver aqui a opinião dele. Canal UOL, o Plata, foi sem querer, nunca vou expor, não sei o que lá, tal. Já vamos combinar que um mês atrás ele falou tudo que falou do Pedro. Eu sei que eram circunstâncias diferentes, mas não é sempre também que ele olha, eu vou... Mas, enfim. Que é o oposto, né? O Plata é o oposto do Pedro. Exatamente. O Plata é excesso de voluntariedade e pouca técnica. O Plata me lembra aquele, aliás, muito útil, em todos os times que jogou, aquele atacante, o Leandro Guerreiro, que foi do São Paulo, do Corinthians.
e tal, né? Então é um atacante que tem poucos gols e tem um papel coletivo de marcação, pressão muito importante. E até por isso ele está sempre envolvido em lances, como o Casagrande falou, de cartão amarelo, limite de cartão vermelho. Ele faz a marcação que o Pedro não consegue fazer. Sabe por que ele não rifa o Plata também? Porque é isso que ele pede para o jogador. E segundo, ele está sem o Pedro e pode ficar sem o Bruno Henrique, que vai ter o recurso julgado na... Ele vai precisar do Plata, no Brasileiro, de qualquer jeito. Talvez não na final da Libertadores, mas no Brasileiro vai precisar, e muito. E acho que essa situação, o Flamengo, para mim, a entrevista do Felipe tá ficando cada vez mais difícil. Não é só pela consistência e regularidade do Palmeiras, é porque o time dele está, de alguma forma, também esfarelando por lesão e suspensão. Ontem era o recorde de ausências. Nada comparável ao São Paulo, tá? Nada comparável ao adversário. Mas estou falando em relação ao Palmeiras. O Palmeiras tem poucos jogadores fora. O Palmeiras exibe uma vitalidade e uma capacidade de revezamento grande. A média de idade do time do Palmeiras é muito mais baixa que a do time do Flamengo. Então, o Flamengo está chegando no final da temporada com a língua para fora. E ontem, e quando um jogador vai expulso, esse esforço ele é maior, né? E tem acontecido mais vezes. Então, além de deixar o time com um a menos, o Flamengo jogou 30 minutos. Os jogadores tiveram que se desdobrar por 30 minutos. E aí ele tem que tirar os hábeis mais cansados, porque com um a menos o Arrascaeta não vai aguentar, o Saúl não vai aguentar, né? Então, o Jorginho já estourou. Então, é essa situação para mim que o Felipe está se deparando. E aí, o Casão fez a projeção das 2 vitórias a mais do Palmeiras, que significa que o Palmeiras precisa tropeçar 2 vezes e o Flamengo ser infalível para ganhar o título até o final. Me dá a impressão, e o nosso companheiro falou que o Palmeiras vai ser campeão com 3 rodadas de antecedência. Se o Flamengo tiver mais um tropeço até a final da Libertadores, basta mais um. Talvez ele se dedique só à final da Libertadores. Essa é a questão. Tá aí a opinião do Arnaldo Ribeiro, né? Falando exatamente do jogo de ontem, desse vacilo aí, realmente, da expulsão do Plata, e compromete realmente o planejamento do Flamengo, né? Ele citando aí a fala do Casagrande, que se o Palmeiras vencer hoje, o Palmeiras colocaria 2 vitórias a mais do que o Flamengo, mas ainda tem um jogo contra o Santos, né? Não dá para você considerar que o Palmeiras já venceu esse jogo. Esse jogo ainda vai ser disputado no dia de hoje. O Santos que entrou na zona de rebaixamento, então também é motivo aí de preocupação ou não, né, para o Palmeiras. Pode ser que o Palmeiras entre nesse jogo e dê um passeio, né? Seja aí uma vitória humilhante, né, em cima do Santos, pode acontecer. Mas eu queria mostrar para vocês também uma coisa aqui, né, que a notícia boa, na minha opinião, tiveram 2 notícias boas desse jogo. Uma que, assim, depois daquele jogo contra o Sport no final de semana, que o Carrascal saiu contundido, a gente ficou um pouco preocupado, e ontem ele jogou muito bem. O Carrascal, ele mantém uma regularidade quando ele está no campo muito grande, né? E a segunda boa notícia é que o Samuel Lino fez uma boa partida, chegou a marcar um gol em impedimento, milimetricamente, e conseguiu fazer um gol no segundo tempo, seria o gol da virada do Flamengo, né? E o Flamengo acabou cedendo um empate. Então, essa é a boa notícia, né? Vamos ver aí o que o Samuel Lino falou a respeito disso. Tabletes Dreams e linha biscoiteria com 50% de desconto na segunda unidade. Tabletes 20 gramas por R$ 3,99 cada. E tem mais ofertas pra você. Corra! Esquenta, Choco Friday, Cacau Show. Lino, independente, claro, do resultado que não era o que vocês queriam, você acabou marcando um gol, um gol importante na ocasião, foi o gol da virada do Flamengo. A gente viu que você comemorou bastante o gol. Queria que você falasse da importância de ter marcado hoje e que pode ser uma virada de chave para que você tenha muito sucesso no Flamengo daqui pela frente. Obrigado. Bom, acho que sucesso ele não nasce do dia para a noite, ainda mais quando você chega num clube novo.
Esse gol é um gol que nos dá um ponto, que estava, né, nos dando a vitória. Acabamos por levar o empate, mas esse gol é importante porque nos dá um ponto, faz a gente empatar com o líder, que vai jogar amanhã. E espero que continuar ajudando o Flamengo, ajudando a equipe e continuar com confiança. Samu, aqui, Sidão Marinho do Litoral News. Queria que você falasse um pouco desse trajeto que você já tem no Flamengo desde a sua chegada. Vale lembrar que você joga um Mundial de Clubes com o Atlético, depois já vem para o Flamengo. E a contratação mais cara da história do Flamengo e do futebol brasileiro. De que maneira isso pesa para as suas atuações? Como você leva isso em consideração? Como isso impacta aquilo que você pode produzir no campo? Porque todo mundo sabe que você tem uma qualidade gigantesca e, de fato, estava demorando um pouco para entregar isso dentro do gramado. Obrigado. Se amanhã eu voltar a jogar mal, vão falar também de mim. Então, acho que, como eu falei, sucesso é um processo, não é do dia para a noite. Eu acabei de chegar, faz 3 meses e meio, acho, 15 dias eu estava num outro clube, jogando um outro campeonato. Então é tudo novo e eu quero aproveitar, desfrutar desse momento. Não tem pressão nenhuma. Toda vez que eu entro em campo eu penso em desfrutar e desfrutar com a camisa do Flamengo, que é um privilégio estar aqui. Samuel, aqui. Eu até falei com o Felipe Luiz agora. Você não vive um momento bom no Flamengo, mas no último jogo você deu uma assistência e hoje você deu o gol que no momento dava vitória para o Flamengo. E assim, mais do que uma comemoração, eu estava assistindo, acho que você extravasou um pouco ali, né? Já tinha um gol contra o Racing, que estava impedido, já tinha um gol impedido hoje também, e hoje num cruzamento do Emerson Royal, você consegue fazer esse gol. Queria saber assim, o que passou na sua cabeça depois que você fez esse gol? Vem isso na cabeça do jogador? Tipo, olha, as coisas não estão acontecendo, mas eu estou aqui, eu estou tentando e meu esforço está sendo recompensado. Bom, acho que é um momento natural. Acho que ali não foi nenhum momento de extravagar, posso dizer assim, porque os gols não vêm saindo, às vezes está o impedimento por 1 milímetro. Mas acho que é mais uma coisa pessoal mesmo, que eu sempre trabalho bastante, sempre estou buscando melhorar, então acho que esses gols vêm saindo, 2 impedimentos e agora esse valeu, assistência outro dia. Como posso falar, é um momento ali que eu extravaguei por o processo que eu sei que eu trabalho muito e vai recompensar ainda muito mais. Samuel, aqui de novo. Samuel, eu sei que ainda falta um pouquinho de tempo, mas faltam 23 dias para a final da Libertadores, né? O jogo contra o Palmeiras. Queria saber o que passa na sua cabeça já pensando nessa final. Se tem algum nível de ansiedade visando conquistar uma Libertadores pelo Flamengo, o que passa por você? Bom, passa na minha cabeça que domingo a gente joga contra o Santos. Mas, claro, não tem como mentir, né? Você olha o calendário, daqui a pouco já temos uma final de Libertadores para jogar, o jogo mais importante da temporada. E, claro, eu acho que o que eu penso de mim nesses jogos do Brasileiro me desempenhar bem, me preparar, jogar bem todos os jogos, tentar conseguir que o Flamengo vença, ajudar que o Flamengo vença, e agora a final da Libertadores a gente vai pensar lá na frente. Nino, aqui atrás. Aqui. Letícia de Almeida, BTB Esportes. Na saída de campo do Gonzalo Plata, após a expulsão, ele saiu bem cabisbaixo, pedindo desculpas ao torcedor, né? E do local onde ele cometeu a falta até a saída do campo, alguns jogadores falaram com ele, o Arrascaeta falou, o Rossi também teve um papo. Queria saber de vocês, se já houve alguma conversa, se há uma conversa entre vocês para apoiar esse jogador, que obviamente ninguém quer cometer uma falta e ser expulso. Então, se vocês conversaram sobre isso, se há uma conversa entre vocês, já que tem sido situações recorrentes de jogadores serem expulsos no Flamengo. Obrigado. Sim, bom, entendo. Só que o Plata ele tem um coração gigantesco, é um garoto novo como eu, e a gente dá todo o apoio e suporte. Na outra
situação na Libertadores a gente apoiou ele, a gente não vai deixar de apoiar ele, porque aqui é um grupo, é uma família, a gente vai se unir ainda mais. O que tem que conversar com ele, o clube, o Felipe, o pessoal de cima que vai conversar com ele, o grupo, a gente dá o apoio, o suporte para ele que ele precisa para estar com a cabeça tranquila. Lógico que hoje não vou mentir, né? Não vamos mentir, prejudicou um pouco, sim, porque depois veio o empate. Porque se vem a vitória, tava tudo certo. Plata foi expulso, beleza. Não, eu entendo que prejudicou a gente e tudo mais, só que a gente tem todo dar um suporte pro Plata, esse carinho, porque é um garoto novo e eu tenho certeza que o Plata vai aprender, porque é um moleque de coração bom e tem um talento gigantesco. Vocês sabem que agora eu sou camisa 7. A entrevista coletiva aí, finalizada aí do Samuel Lino, né? A gente acabou explorando então a repercussão desse empate aí entre o Flamengo e o São Paulo, 2-2, perdão, lá na Vila Belmiro, jogo realizado na Vila Belmiro no dia de ontem. Flamengo aí com 65 pontos, o Palmeiras também com 65 pontos. Hoje é o jogo entre Palmeiras e Santos, que pode definir aí mais uma vitória do Palmeiras aí, o Palmeiras abrindo aí vantagem em cima do Flamengo, e vamos ver se o Santos consegue aí pelo menos um empate, porque isso faria com que o Flamengo se mantivesse a 1 ponto do Palmeiras, deixando aí essa decisão do Brasileiro para as últimas 7 rodadas, e o Palmeiras não abriria 2 vitórias à frente do Flamengo. Esse foi o giro do Coletivas do Mengão. Para você que está chegando agora, eu peço para que você se inscreva no canal também. É o início do trabalho, o canal aqui tem menos de um mês aí, e a gente se propõe aí a estar ajudando, fazendo essa cobertura aí do mais querido do Brasil, tá certo? Saudações rubro-negras, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima rodada.